No coração de uma pequena cidade do interior, havia um restaurante frequentado por veteranos da Segunda Guerra. Ali trabalhava Helena, uma garçonete com um rosto marcado por profundas cicatrizes. Ninguém sabia exatamente o que ela havia vivido, mas todos comentavam, e nem sempre com compaixão. Alguns clientes riam pelas costas, outros cochichavam como se ela fosse invisível. As cicatrizes iam do lado esquerdo do rosto até o pescoço, e os olhos dela pareciam carregar décadas de dó. Apesar dos olhares cruéis, Helena servia todos com dignidade, sem nunca abaixar a cabeça. Os mais jovens zombavam dela, sem saber o peso que ela carregava no olhar. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar, como se o passado estivesse prestes a voltar. Helena chegou cedo ao trabalho, como sempre, com o uniforme impecável e os cabelos presos. O restaurante ainda estava vazio, mas logo seria preenchido por risadas e julgamentos. Ela limpava as mesas enquanto se lembrava de uma voz no rádio da noite anterior. Era um programa militar, e mencionaram uma base da FEB que seria reativada na região. Helena parou por um instante com os olhos marejados, mas logo voltou ao serviço. Ao meio-dia, os primeiros clientes entraram, e com eles os comentários venenosos. "Essa aí parece que brigou com uma granada", sussurrou um rapaz em tom debochado. Ela ouviu, mas não reagiu. Apenas sorriu com tristeza e seguiu servindo. Naquele restaurante, os veteranos eram respeitados, desde que tivessem histórias bonitas para contar. Helena não era considerada uma heroína. Para muitos, ela era apenas a mulher estranha com cicatrizes. Mas ela já havia usado farda, marchado em campos de batalha e visto o horror da guerra de perto. Poucos sabiam que Helena tinha servido como enfermeira voluntária durante a campanha da Itália. Lá, ela foi ferida enquanto salvava soldados brasileiros em Monte Castelo. Mas os clientes não sabiam disso, e também não perguntavam. Eles viam apenas o que queriam ver. Um rosto deformado, e não uma história de coragem. O dono do restaurante, Sr. Mendes, era um ex-sargento aposentado que contratou Helena por gratidão. Ela havia cuidado dele durante a guerra, mas nunca quis que isso fosse mencionado. "Me deixa servir, não quero favores", ela dizia com firmeza. Mendes respeitava isso, mas sofria ao ver como os outros a tratavam. Naquele dia, um grupo de jovens militares entrou no restaurante e se juntou à zombaria. Um deles tirou uma selfie com ela ao fundo e riu, para lembrar o que a guerra faz com a beleza. Mendes perdeu a paciência, mas Helena segurou seu braço discretamente. "Não vale a pena. Amanhã tudo muda", ela murmurou. Naquela noite, Helena foi dormir mais tarde do que o habitual. Ela abriu uma caixa de madeira antiga, onde guardava cartas e medalhas. Ali estava um crachá da Cruz Vermelha com seu nome, Helena Torres. Fotos amareladas mostravam ela sorrindo ao lado de soldados em uniformes da FEB, mas havia uma em especial, a de um general americano apertando sua mão em frente a um hospital de campanha. Ela sorriu por dentro, mesmo sem mexer. Os lábios... Naquela carta mais recente havia um convite. Uma comitiva da Marinha dos Emiroum viria à cidade. E eles queriam agradecer publicamente à enfermeira brasileira que havia salvado vidas americanas. Pela manhã, o restaurante se preparava para um novo dia. Helena chegou como sempre, pontual, serena e discreta. As risadas voltaram a surgir como ecos maldosos de dias anteriores. Mas havia algo no ar, um rumor na cidade, uma movimentação estranha nas ruas. 2 jipes militares passaram pela avenida principal, seguidos por uma viatura da Marinha Americana. Os clientes olharam pela janela curiosos. Mendes foi até a porta com a testa franzida, tentando entender o que acontecia. Helena apenas limpou uma mesa e respirou fundo. Os veículos pararam em frente ao restaurante. Oficiais americanos desceram e alinharam-se na calçada com postura impecável. Um tradutor,
acompanhava o grupo, assim como um cinegrafista militar. A porta do restaurante se abriu devagar, revelando o silêncio absoluto do ambiente. Todos pararam de comer, de falar, até de respirar. O comandante da comitiva entrou com passos firmes e perguntou em português: "Está aqui a senhora Helena Torres?" Ela ergueu os olhos e assentiu com calma. O comandante prestou continência diante dela, com respeito e emoção. "Em nome da Marinha dos Estados Unidos, agradecemos por sua bravura e sacrifício." Helena ficou imóvel por um instante, até que todos os oficiais se alinharam atrás do comandante. Cada um deles prestou continência à garçonete de cicatrizes profundas. O silêncio virou choque, depois vergonha e, por fim, emoção nos olhos dos presentes. A câmera do cinegrafista registrava tudo para um documentário militar. Os risos do dia anterior foram substituídos por lágrimas contidas. E até os que zombaram não conseguiam sustentar o olhar. Helena foi convidada a sair do restaurante e ficar diante dos veículos. Ali, diante da cidade, ela recebeu uma medalha simbólica e uma carta oficial do governo americano. A multidão começava a se formar ao redor, boquiaberta com a cena. Alguns veteranos da região se aproximaram em silêncio, reconhecendo-a finalmente. Um deles, com lágrimas nos olhos, murmurou: "Era você. Eu me lembrava do seu rosto." Outros começaram a aplaudir lentamente, até que todo o quarteirão foi tomado por aplausos. Mendes chorava sem esconder a emoção. Helena apenas sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de dignidade. Os dias que se seguiram mudaram tudo. A imprensa local noticiou o reconhecimento e Helena virou símbolo de coragem. Quem antes ria, agora pedia desculpas e flores. Mas ela não buscava fama, só respeito. O restaurante ganhou novos clientes e a mesa de Helena passou a ser sempre cheia de gratidão. Aquelas cicatrizes, antes motivo de piada, viraram marcas de honra. E a história dela passou a ser contada em escolas, livros e até programas de televisão. Mas o mais importante é que finalmente ela foi vista. O reconhecimento de Helena virou manchete nos jornais de várias cidades. A manchete dizia: "Heroína esquecida recebe homenagem após décadas de silêncio." As pessoas passaram a visitá-la apenas para ouvir suas histórias. Ela relutava em falar muito, mas aos poucos foi se abrindo. Jovens estudantes iam ao restaurante com cadernos e perguntas. Helena, com paciência, contava sobre Monte Castelo, os feridos, os bombardeios e os dias sem dormir. Mas evitava falar do momento em que foi ferida, como se ainda doesse mais por dentro do que por fora. Mesmo assim, sua voz inspirava uma nova geração a valorizar os esquecidos pela guerra. Os homens que antes riam dela, agora a tratavam com reverência. Inclusive o rapaz que tirou a selfie zombando. Ele voltou e pediu desculpas em voz baixa. Helena apenas assentiu, com um sorriso calmo, sem mágoa. O Sr. Mendes observava tudo, sentindo que o mundo estava corrigindo um erro antigo. Uma rede nacional de TV veio fazer uma reportagem especial. Eles filmaram Helena servindo, rindo, contando causos da guerra e recebendo cumprimentos. O vídeo viralizou e emocionou milhões. Ela havia se tornado, sem querer, um símbolo da força invisível das mulheres que serviram. Mas nem tudo era festa, nem todos comemoravam. Alguns ex-militares mais conservadores não gostaram da atenção dada a ela. Ela era enfermeira, não combatente, diziam em cartas e comentários públicos. Helena não respondia, mas Mendes ficou furioso com as insinuações. Ele lembrou que muitos homens que hoje criticavam nunca sequer chegaram à linha de frente. Helena, mesmo ferida, voltou para a enfermaria no mesmo dia, sem anestesia nem repouso. Ela salvou dezenas de vidas sob bombardeio, algo que nem todos fizeram. E isso, por si só, bastava. Numa tarde fria, um velho general apareceu no restaurante.
Ele estava com o uniforme completo, bengala e expressão dura. Ao ver Helena, ele tirou o chapéu com respeito e se ajoelhou diante dela. "O tempo foi cruel contigo, mas o exército deve muito a você", disse ele com voz embargada. Ele contou que anos atrás, Helena havia lhe salvado a perna e talvez a vida. A cena foi filmada por acaso por um turista e viralizou novamente. Mais uma vez, Helena virou notícia, mas agora com foco na sua humildade. Ela apenas disse: "Fiz o que qualquer um faria." A Marinha Americana a convidou para ir aos Ixunoseis receber uma condecoração póstuma. Helena recusou com educação, dizendo que sua missão era aqui. Mas a comitiva deixou um presente, um busto de bronze com sua imagem para o restaurante. Foi instalado na entrada, com uma placa que dizia: "Aqui trabalha Helena Torres, enfermeira de guerra, salva vidas", símbolo de honra. Os moradores passaram a tocar o busto como sinal de respeito ao entrar. Crianças pequenas perguntavam para os pais quem ela era, e assim sua história passou de geração em geração. Uma escola da cidade decidiu mudar de nome em homenagem a ela. Virou a Escola Estadual Enfermeira Helena Torres. Na inauguração, Helena discursou pela primeira vez em público. Com a voz trêmula disse: "Não sou mais forte do que ninguém. Só fiz o que precisava ser feito." Todos aplaudiram de pé, e até jornalistas se emocionaram. Helena chorou, discretamente, algo raro para ela. Um dos professores comentou: "Agora sim, nossas crianças terão um verdadeiro exemplo de coragem." E ela sorriu, porque sabia que as cicatrizes estavam finalmente contando a história certa. À noite, no restaurante, Helena olhava pela janela em silêncio. As luzes da rua refletiam nas mesas vazias do fim do expediente. Mendes trouxe 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dela. Ele disse: "Você mudou essa cidade e nem percebeu." Ela respondeu: "Não mudei nada, só mostrei o que sempre esteve aqui." Os dois ficaram em silêncio, ouvindo ao longe uma música de rádio militar. Ela reconheceu a canção. Era a mesma que tocava no campo de batalha. Seu olhar se perdeu no passado, mas pela primeira vez, sem dor. No mês seguinte, Helena recebeu uma carta vinda da Itália. Era do neto de um soldado italiano que ela havia ajudado em 1945. Ele escrevia agradecendo, contando que o avô sempre falava dela como o Anjo de Monte Castelo. O neto convidava Helena para uma homenagem em Nápoles. Ela não respondeu imediatamente, mas ficou mexida. Mendes disse que arcaria com os custos da viagem, mas ela recusou. "Não preciso ir lá para saber que fiz o certo." E guardou a carta junto às outras memórias sagradas da guerra. Um grupo de soldados brasileiros em serviço ativo veio visitá-la. Eles fizeram fila na porta do restaurante e prestaram continência um por um. Helena saiu para recebê-los e ficou visivelmente emocionada. Eles entregaram um broche de honra e uma bandeira nacional dobrada. Ela levou a bandeira ao peito e disse: "Por vocês, eu faria tudo de novo." A cidade parou naquele momento. Não havia mais piadas, só admiração. A garçonete, antes esquecida agora, era reverenciada por todo um batalhão. E seu legado ultrapassava os muros do restaurante. Mais do que uma heroína, Helena se tornara um símbolo de superação. As cicatrizes que antes afastavam, agora uniam pessoas ao redor de sua história. Alunos, soldados, veteranos e civis se viam refletidos nela de formas diferentes. E cada um levava para casa uma lição sobre empatia, coragem e respeito. No restaurante, penduraram uma foto dela ao lado da bandeira brasileira e americana. Sob a foto, uma frase simples: "A guerra pode deixar marcas, mas também revela os verdadeiros heróis." Helena seguiu servindo café e sorrisos com a mesma humildade de sempre, mas agora o mundo finalmente a enxergava.
O restaurante começou a receber visitas de outros veteranos desconhecidos. Cada um trazia uma história onde Helena de alguma forma tinha participado. Um deles, mancando, contou que Helena havia costurado sua perna em campo aberto. Outro relatou que ela cantava baixinho para acalmar os moribundos. Ela ouvia tudo com o mesmo olhar calmo, como se revivesse cada cena. Mas nunca se vangloriava, nem corrigia exageros. Ela sabia o que havia feito. Muitos deixavam medalhas e cartas como agradecimento. O restaurante virou quase um memorial vivo. Um documentário foi produzido chamado Cicatrizes de Honra, a história de Helena Torres. As gravações incluíram entrevistas com historiadores, soldados e Helena. Ela falou com serenidade, mas com lágrimas quando mencionou os amigos que não voltaram. O filme foi exibido em escolas, eventos militares e plataformas de streaming. Recebeu prêmios e foi elogiado pela crítica como um testemunho humano da guerra. Depois disso, Helena recebeu convites para palestras, entrevistas e homenagens. Ela recusava quase todos, preferia continuar servindo seu café. Me deixem quietinha, minha voz está nos olhos de quem me olha com respeito. Um dia, uma jovem mulher entrou no restaurante e pediu para falar com Helena. Ela revelou ser filha de um ex-combatente que Helena havia cuidado, mas que nunca conseguiu agradecer. O homem, antes de morrer, deixou uma carta de gratidão que só agora foi entregue. Helena segurou a carta com mãos trêmulas e lágrimas silenciosas. Lá estava escrito: "Você me salvou o corpo e a alma. Nunca esquecerei." A jovem disse: "Meu pai pediu que eu dissesse que você foi a mãe dele naquele momento." Helena abraçou a garota com força e disse: "Ele foi meu filho também por alguns minutos." A cena emocionou todos no restaurante. O Exército brasileiro decidiu criar um prêmio com o nome de Helena. Seria concedido a militares e civis que demonstrassem bravura humanitária em campo. Ela foi à cerimônia de lançamento com um vestido azul marinho simples e a mesma expressão serena. O comandante do exército fez um discurso com lágrimas nos olhos. Ele disse: "Esta mulher nos ensinou o que é coragem com doçura." Quando subiu ao palco, o auditório inteiro se levantou em aplausos. Helena apenas disse: "Não sou especial. Eu só estava no lugar certo quando a guerra precisava de mim." E todos aplaudiram ainda mais. Com o passar dos anos, Helena envelheceu, mas continuou firme no restaurante. Os médicos recomendavam repouso, mas ela dizia: "A alma descansa quando está útil." Mendes, agora mais grisalho, passou a assumir mais funções. O restaurante virou ponto turístico e também centro cultural. Jovens faziam exposições, palestras e encontros sobre a Segunda Guerra ali. Helena passava pelas mesas e ouvia partes de histórias que ajudou a construir. Ela sorria, servia chá e deixava todos à vontade. Mesmo calada, sua presença falava mais do que 1000 palavras. Em uma manhã de inverno, Helena não abriu o restaurante no horário habitual. Mendes foi até a casa dela e a encontrou dormindo. Para sempre. Ela partiu com serenidade, envolta em uma manta com a bandeira do Brasil aos pés da cama. A notícia se espalhou rapidamente e uma comoção tomou a cidade. Veteranos, estudantes, generais e cidadãos comuns vieram prestar homenagem. O velório foi feito no próprio restaurante, entre as mesas que ela tanto amava. Flores, cartas, medalhas e fotografias encheram cada canto do local, e o silêncio reverente dizia tudo. O funeral militar contou com salvas de tiros e uma banda tocando em marcha lenta. O busto na entrada do restaurante foi coberto por flores e fitas com palavras de gratidão. A praça em frente foi rebatizada como Praça Helena Torres da Liberdade, e o restaurante foi declarado Patrimônio Histórico-Cultural. Mendes, com voz embargada, falou: "Ela nunca pediu nada, mas agora o mundo inteiro lhe deve tudo." No enterro, um grupo de crianças cantou o hino nacional com mãos no peito.
O caixão foi levado por 6 soldados da ativa, todos em silêncio solene. E o mundo perdeu uma heroína, mas ganhou uma lenda. O restaurante continuou funcionando, agora gerenciado por Mendes e a neta de Helena. As receitas dela foram mantidas, inclusive o famoso pão de milho com mel. Mas o que mais atraía era o espírito do lugar, o respeito, a memória, o exemplo. Veteranos deixavam cartas na mesa de canto, que agora era chamada de a Mesa da Guerreira. Alguns diziam sentir a presença de Helena ali, observando com ternura. A neta começou a organizar visitas escolares, guiadas pela história da avó. A cada visita, alguém se emocionava com as fotos, cartas ou relatos. O passado seguia vivo, como Helena queria. A história dela foi incluída nos livros didáticos como exemplo de heroísmo civil. Professores faziam atividades em sala sobre coragem e empatia usando sua biografia. Em concursos de redação, alunos escreviam cartas imaginárias para Helena. Muitos diziam, quero ser como ela quando crescer. Um museu em São Paulo fez uma ala inteira só para mulheres na guerra, com Helena em destaque. Até a ONU citou sua trajetória em um relatório sobre mulheres e conflitos. Ela virou símbolo global de como a guerra também é enfrentada com alma e cuidado. E seu nome passou a ser lembrado onde antes reinava o esquecimento. No aniversário de 100 anos do seu nascimento, uma cerimônia foi feita na praça. Crianças cantaram, veteranos discursaram e Mendes, já bem velho, leu uma carta que ela havia deixado. Na carta, Helena dizia, se vocês lembram de mim, lembrem também dos que não voltaram. E completava, a guerra cobra caro, mas o amor salva. Um monumento de bronze foi inaugurado com ela sorrindo, bandeja na mão e cicatriz visível. Ao pé do monumento, uma placa dizia, humilharam a garçonete por suas cicatrizes, mas ela cicatrizou o mundo com seu exemplo. E todos entenderam naquele dia o verdadeiro significado da palavra honra.